A nossa saudação com a paz do Senhor. Ao Trio de Ouro, Pastor Antônio Francisco, Evangelista Rosinha, Diretor Andrei Salles. Também aos nossos companheiros ministeriais e a todos vocês ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Por hoje nós teremos um breve estudo bíblico sobre mãe na Bíblia, né? Mães, algumas mães. Eu vou me ater principalmente na mãe de Timóteo, Eunice. Gostaria, para iniciar esse estudo, ler o que está em Provérbios 31, versículos de 26 a 31. Diz assim: ela abre a boca com sabedoria. A instrução fiel está na sua língua. Administra bem a sua casa e não dá lugar à preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam-lhe bem-aventurada, feliz. O seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu de todas és superior. Enganosa é a beleza e passageira é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. 31. Que ela receba do fruto das suas mãos e seja elogiada nas portas da cidade por suas obras. Amém. Aleluia. Olha, é muito bom falar sobre mães. Como é gostoso falar sobre as mães, o papel das mães nos seus filhos. E eu olho para minha mãe. O fato de eu ter escolhido Eunice é porque ela é uma das que mais se parece com a minha mãe. A minha mãe se parecia com Eunice. No estudo que eu fiz, eu percebi isto. Então, eu gostaria de falar sobre outras, sobre Ana, mãe de Samuel, né? Gostaria de falar sobre Maria, a mãe de Jesus, da Sunamita, que também teve seu filho, morreu seu filho e ela foi buscar Eliseu, o profeta, que ressuscitou seu filho. Gostaria de falar de Rispa, gostaria de falar sobre Joquebede, a mãe de Moisés. Que mulher maravilhosa, Joquebede. Mas hoje nós ficaremos em Eunice, tá bom? Porque ela parecia muito com a minha mãe. Olha só, Eunice, mãe de Timóteo, um dos discípulos de Paulo. Na Bíblia tem apenas uma referência que cita o nome dela diretamente, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, em que Paulo traz à memória a fé não fingida que há em ti, ele fala desta forma, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E Paulo diz: eu estou certo de que também habita em ti esta fé não fingida. A Bíblia mostra no livro de Atos que Timóteo era filho de Eunice com um grego, um gentio, e era fruto de um casamento misto. A sua mãe, Eunice, era judia, conhecia as Escrituras e provavelmente seu pai não conhecesse as Escrituras. E o gigante Paulo, ao falar com Timóteo, ele cita a influência positiva da sua mãe, Eunice. Olha, esta influência que a minha mãe teve também sobre mim. Muitos que me conhecem falam: você tem um jeito da sua mãe, um jeitinho da sua mãe. Eu fico muito feliz com isso. Fui influenciado positivamente pela minha mãe. E então, Paulo fala dessas duas gerações antes dele, das mulheres piedosas, mulheres com fé genuína e verdadeira. E que Timóteo podia olhar para estas
duas mulheres, tanto a avó quanto a mãe, e lembrar do que ele aprendeu com elas. E eu queria, nestas poucas citações da mãe de Timóteo, nós podemos observar pelo menos 3 lições de imediato. A primeira é que Paulo mesmo cita. A primeira, fé não fingida, fé genuína. Os nossos filhos percebem se a nossa fé é fingida ou não, se é verdadeira ou não. Como que nós ensinamos nossos filhos sobre um Deus poderoso e nos desesperamos diante de qualquer coisa? Como que nós ensinamos aos nossos filhos sobre um Deus que cura se nós tememos tanto as doenças? E nisso, o apóstolo Paulo, ele mostra a fé delas, uma fé verdadeira. E eu faço uma pergunta aqui. Os seus filhos veem em você uma fé verdadeira? Este é o primeiro ensino que absorvemos para que sejamos mães e pais, você, mãe, e eu, pai, que sejamos influenciadores dos nossos filhos. Nós temos que ter uma fé genuína e verdadeira para influenciar os nossos filhos. E a segunda lição que também nos deixa é que Eunice, mesmo num casamento misto, a influência dela foi maior sobre a vida de seu filho. Foi maior do que a influência do seu marido, que era grego. Você, mulher, que por algum motivo você e seu marido não têm a mesma visão, se vocês têm uma fé diferente, ou mesmo a fé do seu marido, se podemos falar assim, é mais fraca, a sua influência pode ser maior. E Eunice nos mostra isso. Ela exerceu uma maior influência sobre a vida de Timóteo do que o pai. A fé genuína dela exerceu uma influência maior. Mesmo dentro de um casamento misto, a fé de Eunice foi predominante, foi relevante, foi mais importante para Timóteo. E a terceira lição que aprendemos com essa mãe é que ela também é citada, não diretamente, mas Paulo fala nessa mesma segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, do que ele aprendeu desde a infância, que foi a mãe que ensinou para ele. E é interessante ver que a cultura judaica, as mães exerciam um papel fundamental, um papel maravilhoso de ensinar as crianças. E é interessante ver, Paulo fala que ela tinha uma fé não fingida, ou seja, ela dava o exemplo. E além do exemplo, ela também exercia o ensino, ensinava com seu próprio testemunho, com sua caminhada. E a gente escuta uma frase popular aí, que o ensino convence, mas o exemplo arrasta. Essa frase é verdadeira, mas não basta só o exemplo, tem que ensinar também. E a Bíblia nos mostra que nós temos que fazer um tripé de verdade. Nós temos que dar exemplos, temos que ensinar e temos que orar pelos nossos filhos. Essa foi a diferença da vida de Eunice. Não basta você ser um exemplo, você tem que também ser um exemplo, tem que ser, mas você também tem que ensinar e orar pelos seus filhos. Então a Bíblia nos convida a sermos exemplos, mas também nos convida também a ensinar. O apóstolo Paulo elogia que Timóteo, desde a infância, foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó. Ele via o exemplo, mas também ele tinha o ensino. E com certeza Eunice era uma mulher que orava também pelo seu filho. Estas são algumas das lições que
para exercermos influência sobre os nossos filhos. Nós temos que ter uma fé não fingida. Olha, temos que saber que não importa as circunstâncias, ainda que a fé do marido ou estejamos num casamento misto, a nossa influência precisa ser maior, porque maior é o que está conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus, até a próxima. Com carinho.